85% das pessoas nunca vão saber o que eu vou te contar agora. Eles pensam que juntar 100 mil reais é só um número na conta, mas essa é a maior mentira que te contaram sobre dinheiro. Porque o que acontece depois que você cruza essa marca não é apenas financeiro, é uma revolução. E o que eu descobri com esse valor, algo que vai muito além de juros ou investimentos, é a chave para a verdadeira liberdade financeira. Mas a maioria das pessoas nem sabe que esse efeito existe. E é sobre isso que vamos falar. Juntar 100 mil reais no Brasil não é tarefa fácil. Para muitos, é um sonho distante, quase inatingível. A renda média do brasileiro, a dificuldade de poupar, a inflação que corrói o poder de compra. Tudo isso conspira contra você. Estatísticas mostram que uma parcela mínima da população chega a ter essa quantia guardada. Não estamos falando de milionários aqui, estamos falando de 100 mil reais. Um valor que, para a maioria, representa uma pequena fortuna, um marco. Mas por que exatamente esse número é tão transformador? Não se trata apenas do montante em si, é algo muito mais profundo. O primeiro impacto de ter 100 mil reais é puramente psicológico. É a prova concreta de que você consegue. Até então, poupar era um conceito abstrato. Era uma meta no papel, talvez alguns milhares guardados que sumiam com a primeira emergência. Mas quando você vê 6 dígitos na sua conta, algo muda dentro de você. É uma validação, uma espécie de certificado de que o esforço valeu a pena. A mentalidade de escassez, de que o dinheiro nunca é suficiente, começa a dar lugar a uma mentalidade de abundância. Você entende que é capaz de acumular, de fazer o dinheiro trabalhar para você. Essa mudança mental não é uma bobagem de autoajuda. É o alicerce para todas as decisões financeiras futuras. Você deixa de ser refém do salário do próximo mês. Aquele medo constante de ficar sem, de não conseguir pagar as contas, diminui drasticamente. Mas essa mudança mental não é a única coisa que acontece. Há algo ainda mais concreto. Uma porta que se abre e que antes estava completamente trancada. Com 100 mil reais, o dinheiro começa a gerar um fluxo de renda perceptível. Pense bem, mesmo na poupança, que não é o ideal, esse valor renderia algumas centenas de reais por mês. Em investimentos mais agressivos e inteligentes, como um bom fundo imobiliário ou um tesouro Selic bem posicionado, você pode ter 1.000 reais ou mais pingando na sua conta a cada 30 dias. Não, 1.000 reais não te fazem rico, nem te permitem largar o emprego. Mas mudam sua relação com o trabalho e com as despesas. De repente, aquela conta de luz, ou a mensalidade da internet, ou até mesmo um plano de saúde básico, está paga sem que você precise tirar R$ 1 sequer do seu salário. O dinheiro está trabalhando por você. É a sensação de que você tem um pequeno funcionários invisível, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso tira uma pressão enorme dos seus ombros. Você não é mais escravo de cada real ganho com o seu suor. O dinheiro agora tem um propósito extra, o de gerar mais dinheiro. Porém, o real impacto de ter essa quantia não está apenas na rentabilidade visível. Existe um efeito colateral, uma espécie de superpoder que você adquire e que pode ser o mais valioso de todos. Esse superpoder é a capacidade de assumir riscos calculados. Ter 100 mil reais não significa que você deve gastá-los. Pelo contrário, mas significa que você tem uma rede de segurança. Se você sonha em empreender, essa quantia pode ser o capital inicial para um negócio pequeno, ou a sua reserva de emergência, enquanto você se dedica a essa nova empreitada. Se você quer mudar de carreira e precisa de um curso caro, ou de um período de estudos sem salário, os 100 mil reais te dão essa liberdade. Quantas pessoas estão presas em empregos que odeiam porque não podem se dar ao luxo de parar por 3 meses? Quantos sonhos ficam na gaveta porque não há capital para começar? Ter essa reserva te permite dizer não para situações ruins e sims para oportunidades que antes eram impensáveis. É a liberdade de escolha, a capacidade de arriscar e, o mais importante, de falhar sem ir à falência. Você sabe que, no pior dos cenários, tem um colchão financeiro para se reerguer. Mas tudo isso que falamos até agora, essa liberdade e essas oportunidades, convergem para um único ponto. Um ponto que, na verdade, é o verdadeiro divisor de águas e que a maioria das pessoas só descobre depois de alcançar esse número. O verdadeiro poder dos 100 mil reais é que eles aceleram exponencialmente a sua jornada para o próximo patamar financeiro. O primeiro 100 mil é o mais difícil de conseguir. É a prova de fogo. Você precisou de muita disciplina, sacrifício, talvez anos de economia. Mas o caminho para os 200 mil, 300 mil ou até mesmo o primeiro milhão se torna infinitamente mais fácil. Por quê? Primeiro, pelos juros compostos.
eles começam a trabalhar de forma muito mais perceptível. R$ 100.000 rendendo 1% ao mês já é R$ 1.000 a mais na sua conta. Você não precisa tirar R$ 1.000 do seu salário para somar R$ 100.001. O dinheiro está se multiplicando sozinho. Segundo, pela sua mentalidade. Você já provou a si mesmo que consegue. A disciplina é um hábito. A busca por melhores investimentos se torna natural. Você passa a ver o dinheiro não como algo para gastar, mas como uma ferramenta para construir um futuro. É um efeito bola de neve financeiro e psicológico. O que eu falei no começo, aquele impacto que mudou tudo, é exatamente isso. A sua mente, a sua segurança e a sua capacidade de ver o dinheiro como uma ferramenta de liberdade, não como um fim em si mesmo. Juntar R$ 100.000 é o passaporte, não é o destino final. É a porta de entrada para um novo nível de jogo. É o momento em que a sua vida financeira vira uma chave. Você deixa de ser um mero pagador de contas para se tornar um investidor, um construtor de patrimônio. Você adquire a capacidade de sonhar mais alto, de planejar com mais segurança. O medo de ficar sem dinheiro diminui drasticamente, e suas escolhas não são mais ditadas apenas pela necessidade, mas pela oportunidade. É a diferença entre simplesmente existir e viver com propósito e liberdade. E agora que você sabe de tudo isso, o que vai fazer com essa informação? Vai ser parte dos 85% que só ouvem ou dos 15% que agem? Se o futuro financeiro te interessa, se você quer desvendar mais desses segredos, então se inscreve agora no canal. Na próxima semana, vamos falar sobre como acelerar essa jornada para os primeiros R$ 200.000. Não perca!